Olá, uma excelente pergunta aqui que eu aposto que é dúvida de muita gente. Na sua opinião, qual a principal causa de intolerância à lactose? Em primeiro lugar, vamos falar o que é lactose. Lactose nada mais é do que o açúcar do leite. O que é que você precisa? Você não consegue absorver essa lactose nessa forma. Para isso, seu intestino ele precisa quebrar essa lactose em dois açúcares menores, que é a glicose e a galactose. Como é que ele consegue isso aí? Através de uma enzima. Essa enzima vai pegar a lactose lá e ela vai dividir ele nesses carboidratos menores, nesses açúcares menores. Então você irá absorver e vai conseguir utilizar isso na forma de energia. Quando você tem deficiência nessa enzima, isso ocorre quando as pessoas começam a envelhecer, essa lactose ela começa a não ser quebrada no intestino. Ora, a deficiência dessa enzima é uma coisa que começa a ocorrer normalmente em todos os indivíduos à medida que envelhecem. A natureza é muito sábia. Eu preciso de uma forte ação dessa enzima quando eu sou bebê, quando eu estou bem novo, porque a grande parte da alimentação, a grande parte do consumo calórico do bebê vem do quê? Vem do leite. Mas à medida que envelhecemos, vamos diminuindo essa necessidade desse alimento em si. Então, a nossa enzima vai diminuindo. Então, essa lactose, ela não vai ser completamente quebrada na parte inicial do intestino, que é o intestino delgado, e ela vai chegar sem ter essa destruição no intestino grosso, mas não era para ela estar ali. Então essas bactérias do intestino grosso vão começar a fermentar essa lactose com produção de gás, entre eles hidrogênio e gás metano. Associado a isso, esse excesso de lactose, ele puxa a água para dentro do intestino. Então aí você começa a entender alguns dos sintomas, porque alguns pacientes com intolerância à lactose começam a relatar distensão abdominal, dor abdominal, gases por conta dessa produção de gás no intestino, e essa água ela consegue estimular o peristaltismo. O peristaltismo são as contrações intestinais. Você tem muita água no intestino, você tem muito gás e você tem aumento das contrações. Isso é um banquete para o que chama as diarreias explosivas. É aí que está a origem das diarreias explosivas no paciente com intolerância à lactose. Outra coisa interessante, como você vai estar com esse intestino mais acelerado, alguns oligoelementos não vão ser absorvidos, não vão ficar muito tempo ali no intestino para ser absorvidos, como o zinco e a biotina. Por isso que muitos pacientes com intolerância à lactose relatam unhas quebradiças, cabelos caindo, por conta dessa deficiência de oligoelementos. E essa fermentação, a utilização da lactose por essas bactérias vai levar a outro grande problema. Essas bactérias que fermentam a lactose não são boas bactérias, são bactérias ruins. Ora, foi dado alimento para as bactérias ruins, então elas vão começar a aumentar o seu número em detrimento das boas bactérias, mas isso vai levar à produção de mediadores inflamatórios e a inflamação crônica começa aí. Ora, a inflamação crônica é a grande responsável por algumas doenças relacionadas à idade, como diabetes, hipertensão, obesidade, alguns tipos de cânceres e doenças autoimunes também, elas têm um cunho inflamatório. Tá, doutor, eu entendi que o próprio envelhecimento por si só já diminui a produção dessa enzima, dessa lactase, mas existem outras causas para diminuir a produção dessa enzima? Sim, existem. Uma delas é a diarreia do viajante, pessoas que viajam para locais muito diferentes do habitual e ao ingerir a alimentação típica desse local, também estão ingerindo bactérias estranhas e isso pode modificar essa microflora, principalmente do intestino delgado, prejudicando a produção dessa enzima. O uso crônico de antibióticos também, por esse princípio, ele pode modificar essas bactérias proximais, prejudicando a ação dessa enzima. E eu finalizo deixando aqui para vocês uma figura, um esqueminha bem fácil para nunca mais vocês esquecerem esses problemas ocasionados pela lactose. Aqui nesse esquema mostra todo o sistema digestivo. O alimento ele entra pela boca, é conduzido pelo esôfago, passa no estômago e alcança o intestino delgado. É aqui que a enzima lactase vai ser produzida para digerir a lactose, que é o açúcar do leite, em açúcares menores e ser absorvida. Quando você tem uma deficiência dessa enzima, essa lactose ela vai chegar no intestino grosso e aqui vai ser utilizada pelas bactérias ruins. Aqui no indivíduo normal, a lactose proveniente do leite vai sofrer a ação da enzima lactase, gerando glicose e galactose no intestino delgado e sendo absorvida. Isso é o normal. Você vê que as bactérias do intestino grosso não tocam na lactose.
Agora, no indivíduo com patologia, a lactose ela não é quebrada, então ela vai toda para o intestino grosso e as bactérias vão utilizá-la. Vai ser um banquete com a produção de gases, absorção de água e início dos sintomas. Fica aqui a dica para vocês entenderem completamente agora o que a lactose não digerida pode ocasionar de sintomas.